Olá, seja bem-vindo a esta série O Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Como eu faço todo o início de cada capítulo desse, explicando o motivo por que estou usando essa tríade. O Evangelho segundo João, porque é o Evangelho mais espiritualizado de todos os quatro Evangelhos de Jesus. Você sabe que existe o Evangelho do Lucas, do Marcos e do Mateus e do João. Mas o do João é que apresenta o Cristo. Vamos entender realmente o Cristo, o Evangelho de João é o mais importante, é o mais espiritualizado de todos. E o Espiritismo, porque o Espiritismo é a chave para que pudéssemos entender o Cristo. Pode ficar certo, como diz Emmanuel no seu linguajar bonito, Jesus é a porta e o Espiritismo é a chave que abre esta porta. E o inconsciente puro, que eu busco o trabalho do professor Jorge Andréa, que descrevendo o inconsciente, entre o inconsciente atual, o inconsciente passado e arcaico e o inconsciente puro. Eu trago a ideia do inconsciente puro como a parte divinal de cada um de nós. A essência divina, Deus que está dentro de nós, esse inconsciente puro, que nada corrompe, ele está desde o início da formação de cada um de nós. É a parte de Deus dentro de nós. Esse inconsciente puro, para você entender, porque Jesus, ele fazia questão de dizer, eu trouxe o trabalho que o Pai quer que eu traga. Eu ensino o que o Pai quer que ensine, não é o ensino meu. E ao mesmo tempo, ao conhecer o inconsciente puro de Jesus, que você conhece através do Evangelho de João, você tem uma ideia pálida do que é Deus. E ao mesmo tempo tem uma ideia das possibilidades do seu inconsciente. O seu inconsciente é igual ao inconsciente de Cristo, de Jesus, igual ao inconsciente de todos. Só que de Jesus está na plenitude e o nosso ainda está iniciando. Então, esse conhecimento do inconsciente é como se você descobrisse como é o Deus que está dentro de você. Aí você vai entender essa ligação que eu faço entre o Evangelho de João, o inconsciente puro e o Espiritismo. Então, o assunto de hoje é a videira e os ramos. É o assunto que está, a videira e os ramos. É assim que o João escreve. Eu digo o João, porque o João, eu peguei esse Evangelho do João, que ele foi feito a tradução por Ferreira. É a tradução atualizada do Ferreira. Eu escolho o Ferreira porque o Ferreira é o mais lido aqui no Brasil, sobretudo os companheiros evangélicos. Então ele diz a videira e o ramos. É assim que ele começa no capítulo 15. Quem pegar a sua Bíblia vai ver no capítulo 15. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Vamos ver essa primeira parte aí que Jesus já chama a atenção do versículo 1 ao 4. Ele está dizendo, eu sou a verdadeira videira. Por que Jesus fala, eu sou a verdadeira videira? Ele fala porque lá no Velho Testamento, eles diziam que Israel era a videira. A videira, que era a que estava dando frutos, porque os profetas, que eram médios, estavam passando uma série de informações sobre Deus para eles. Mas Jesus, quando chega, ele diz, eu sou a verdadeira videira. Por isso que ele diz a verdadeira videira, porque lá em Israel já se falava na videira de Israel. O meu pai é o agricultor. Ele está dizendo que Deus é que é o agricultor, ele é a videira. E todo ramo
que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Você entende o que ele está dizendo? Que normalmente ele está dizendo que ele é a videira. Ele está dizendo que nós, que os discípulos dele, está falando para os discípulos, mas está falando para todos os discípulos que viriam mundo afora. Ele está dizendo simplesmente que o ramo que estiver preso nesse tronco da videira, ele vai dar frutos, porque a seiva vai passar por ele. Mas se esse ramo não estiver ligado nessa videira, ele não vai dar frutos. E se não dá fruto, vai ser cortado e jogado fora. Ele está dizendo que o fruto você só produz se estiver ligado ao ramo, ligado à videira. E a videira, ele está dizendo que é Jesus, e o Pai é o agricultor. Então, se você quer produzir frutos, você tem que estar ligado ao Cristo, porque o Cristo está ligado na essência pura. O Cristo é a essência de Deus que está nele, como nós também temos a nossa essência pura. Então a nossa essência pura é a parte crística que está dentro de nós. Só ligado à essência pura é que você pode realmente começar a produzir frutos, porque os frutos divinos, ele está ligado com as virtudes divinas, e as virtudes divinas está ligado com essa essência pura, está ligado com esse inconsciente puro, está ligado com Cristo, está ligado com Deus. A essência pura é as virtudes da essência pura, o amor, o bem, a fraternidade, a alegria, a paz, a generosidade, a fé. Esse daí está ligado. Quem porventura não produz esses tipos de frutos, não está ligado à videira. Quem está ligado aos frutos de interesses, está preocupado só em ficar rico, em ter fama, em mandar, em ter comando, ele ser comandante, ele normalmente não está ligado a essa videira. E aí não vai produzir os frutos que Jesus está falando. Vocês estão limpos, ele está dizendo para os discípulos, estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ele está dizendo para os discípulos, está dizendo para nós. Se permanecer no Cristo, ele permanece em nós. Mas você só permanece no Cristo se você entender que o Cristo é que é a videira. O Cristo é que é o caminho. Se você quiser ser o caminho, você não vai permanecer ligado nele. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Se o ramo está solto, vai dar fruto como? Se ele está naquele tronco, e aquele tronco está ligado àquela raiz, e aquele tronco é que a seiva vai passar por ele, se você não estiver ligado, você não produz. Por isso, preste atenção, os grandes trabalhadores ligados ao Cristo, produzindo frutos, mas ele fazia questão de mostrar que ele estava seguindo o Mestre. E seguindo o Mestre, nós já sabemos qual é seguir o Mestre, é seguir os ensinamentos dados por ele. Vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim. Ele está dizendo, como é que nós vamos dar frutos se não permanece em Jesus, se não permanece no Cristo? Porque não permanecendo no Cristo, não permanece em Deus. O amor é virtude divina, não é virtude nossa, é virtude divina. Quando você ama, você está sendo instrumento de Deus. Quando você faz o bem, é instrumento de Deus, não é seu. Eu sou a videira, volta Jesus dizer. Vocês são os ramos. Ele está dizendo para os discípulos e para nós, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olha o que ele está dizendo. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ou seja, não vai produzir nada, é estéril. Então, se você quer produzir, Jesus é o caminho, pode ficar certo. Jesus aponta a Deus e para você e a Deus o caminho é Ele.
Então ele é que alimenta esses ramos. Então nós só podemos produzir frutos. Que fruto nós podemos produzir do amor, se não for baseado em cima dos ensinamentos de Jesus, se a virtude do amor está lá? Como é que nós vamos produzir o fruto do bem, se a virtude está lá? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem, será concedido. Se permanecer nele. Mas se permanecer nele, ou seja, Jesus é a virtude de Deus na alta frequência. Como é que nós vamos entrar na virtude de Deus, ou na frequência de Jesus, se não for fazendo as coisas que ele mandou, permanecendo nas palavras, nos ensinamentos dele, permanecendo na frequência da vibração dele? Então é isso que ele está chamando a atenção. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Ele está dizendo, porque a proporção que você produzir muitos frutos, você quando produzir fruto do amor, do bem, da esperança, da fé, da alegria, da paz, você está glorificando a Deus, porque são frutos divinos que você está produzindo. Você é instrumento que está produzindo esses frutos. Então apenas você é instrumento. E você vai ter muita paz por isso. E é como se Deus fosse, o Pai foi glorificado pelo fato de vocês estarem dando muitos frutos. Aí ele diz, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Então, como o Pai me amou, ele está dizendo a Jesus, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Por isso que Jesus falava muito, amai-vos aos outros com o amor que eu vos amei. Ele não está dizendo para amar com amor nosso, com o amor que eu vos amei. Porque se o amor dele é o amor de Deus, porque a frequência dele é a frequência de Deus. E nós só podemos amar, como ele diz, na hora que entrar nessa frequência. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Se estiver no amor de Jesus, está no amor de Deus. É isso que ele quer dizer. É o mesmo amor, porque o inconsciente puro de Jesus é o mesmo inconsciente puro seu. Jesus é filho de Deus e você também é filho de Deus. É isso que ele está chamando. Permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha o que ele está dizendo. Como ele obedeceu os mandamentos do Pai, no amor de Deus ele obedece, ele está dizendo que quem permanecer nos ensinamentos dele, do amor dele permanecer, vai estar permanecendo em Deus. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. Porque a alegria de Jesus é completa e a nossa vai ser completa, se permanecer nele. Porque a alegria de Jesus é a alegria do Espírito puro. Essa alegria não é a alegria do momento fenomênico de cada um, não é a alegria dos 5 sentidos nossos, que às vezes é uma alegria rasteira. Tem gente que fica alegre até, ele diz, eu sou feliz que está fumando maconha, eu sou feliz que está cheirando cocaína, eu sou feliz porque está vivendo uma vida do cabaré, ele está dizendo, sou feliz porque ficou rico, às vezes dando rasteira em alguém. Essa felicidade não é essa que ele está falando. Está falando da felicidade da essência divina, que é a felicidade de Deus. É a mesma paz de Deus. Por isso que Jesus diz, a minha paz eu vos dou, que a paz que eu dou é diferente da paz dos homens. Olha como ele está dizendo. O meu mandamento é este, ame-se uns aos outros como eu os amei. Olha o que ele está dizendo, é para amar com o amor que ele amou. Senão a pessoa ama, diz, eu amo o próximo como se fosse a mim mesmo, que era o ensinamento no início de Jesus, depois dá esse outro mandamento. Amar o próximo como você se ama, se você ama pouquinho, o amor seu é pouquinho, mas Jesus está mandando para amar com o amor dele, ou seja, um amor incondicional, um amor sem limite, sem fim. É esse amor que ele está convidando. Ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Ele está mostrando o maior amor da vida pelos seus amigos, que é o que Jesus vai fazer.
Ele vai dar vida para que as pessoas entendam que ele leva o amor até as últimas consequências. Ele vem implantar o reino de Deus no coração do homem. E para implantar o reino de Deus no coração do homem, custa às vezes o sacrifício dele pela incompreensão que o homem tinha naquela época, como até hoje ainda continua incompreendido. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Ele está dizendo que agora você não é servo, você é amigo, você é irmão, você é filho do mesmo Pai. Ele está dizendo que as possibilidades de cada um discípulo daquele é imensa, e é mesmo. Porque por isso que Jesus diz, o que eu faço qualquer um pode fazer muito mais. Olha o que ele está dizendo para nós. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e dar fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Ame-se uns aos outros. Por isso que os discípulos de Jesus, naquele início do cristianismo, eles amavam um ao outro, eles faziam prece um para o outro, eles procuravam cooperar um com o outro, eles eram conhecidos pelo amor, pela alegria, pela paz que ele irradiava. Na hora que cada um estiver na plenitude do amor, esse amor será tão grande que vai transbordar. Na hora que você estiver cheio de bondade, a bondade é virtude divina, a tua essência estiver cheia de bondade, ou seja, a bondade de Deus, porque você está exercitando nisto, esta bondade vai espalhar, vai explodir. É assim que ele está dizendo. A alegria de Deus que estiver em você, ela vai contagiar os outros. A paz de Deus que estiver em você vai contagiar. É isso que ele está chamando. Quer dizer, o mandamento é amar uns aos outros. Por isso, se você faz parte de um grupo espírita, ame os companheirinhos lá de trabalho. Fique alegre por cada trabalhinho do bem que cada um estiver fazendo. Fique alegre se eles estiverem se fixando nessa videira, essa videira que é Jesus, que ele chama a atenção, que ele é a verdadeira videira. A gente ser o ramo dessa videira, vamos produzir muitos frutos. Mas o João continua ainda nesse capítulo, ele diz ainda, versículo 18, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se da palavra que disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. Se obedecerem minhas palavras, também obedecerão a de vocês. Olha o que ele está dizendo. Que o mundo odeia, ou seja, quem está nessa dimensão egóica, quem não entra na frequência do Cristo, ele não pode entender o Cristo. Por isso que Jesus não é entendido pela grande maioria dos que dizem chamados cristãos. Porque ele não entrou na frequência do Cristo. Só entende o Cristo quem entra na frequência dele. E aí, se não entrou, não vai entender, porque as pessoas olham sem compreender. Quantas pessoas olhavam para um Chico Xavier e achavam, é apenas uma alma piedosa, não valorizavam o tamanho dele, não valorizavam uma Madre Teresa, um São Francisco, não vai valorizar. Os discípulos de Jesus inicialmente só serão entendidos por aquelas pessoas que entram na frequência dele. Mas ele, como Jesus diz, ele vai quem obedecer a minha palavra, também obedecerão de vocês. Lembre-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Ele, por não conhecer, por isso que ele, às vezes, quantas pessoas é mal vista só porque é cristão? Ainda tem regiões que perseguem.
Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seria culpado do pecado. Pecado é o erro. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado, o seu erro. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obra que ninguém mais faz, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão, porque isso estava escrito lá no Velho Testamento. Odiaram-me sem razão, ou seja, odiaram, porque Jesus era perseguido por quê? Pelos leprosos que ele curava, pelos cegos, pelos doentes, pelos obsediados, pelos ensinamentos dele, porque curava no sábado. Na realidade, eles curavam porque não entendiam o Pai, não entendia que Jesus estava a serviço do Pai, a serviço de Deus. E se nós entrarmos a serviço de Jesus, estaremos de Deus. Por isso que nós precisamos aprender a ser instrumento de Deus na hora que você entra na frequência do Cristo. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Ele está dizendo quando o Espírito da verdade, o Conselheiro, o novo Consolador, vier, aí vão relembrar ele, vão entender. Porque ele, na realidade, ele está testemunhando o Cristo. Como cada um de nós também está testemunhando Cristo, está testemunhando Deus. Nessa lição, a videira, a lição é bem clara. A videira e os ramos. Então nós somos convidados a ser o ramo dessa verdadeira videira que é Jesus. Os ramos fora dessa videira não produzem frutos nenhum. Pega um ramo, separe da videira, ele não vai produzir nada. Quando ele está grudado, ele produz. Então nós convidamos a cada um para se esforçar na direção de ser um ramo ligado a esta videira, que com certeza dará muitos frutos, mas até para dar frutos, o Pai poda esses ramos. Por isso que às vezes a poda é um caminho de você dar mais frutos. Por isso que as dificuldades, as provas, as expiações, se você é sereno nisto, você poderá produzir mais frutos. Às vezes, um parente difícil na sua casa, um amigo do trabalho, às vezes ele é a poda que vai ensinar a você dar o fruto da paciência, da resignação, da calma. Às vezes aquele parente difícil é uma poda para você produzir mais a fé, usar mais a força da oração, se não tivesse aquele parente, aquele amigo, aquela dificuldade. Às vezes aquela doença é uma poda para você confiar mais em Deus. Você buscar essa videira chamada Jesus para formar esse ramo. Então, meu irmão, que você seja ramos fixo nessa videira chamada Jesus. Que o agricultor, o Pai, que é Deus, vai fazer você dar muitos frutos. E você dando muitos frutos, com certeza, você será feliz, você vai exaltar o Cristo e as pessoas em sua volta também vão desfrutar desta felicidade. Que onde você estiver, as pessoas, ao ver seus frutos, tenha consciência que você está exaltando o Cristo, que você seja o Evangelho vivo aonde estiver. Que Deus te guarde, você, sua família, seus parentes, tanto encarnados e desencarnados. Que a paz de Jesus fique com você, porque a paz de Jesus é a paz de Deus. Que a alegria de Jesus fique com você, que a alegria de Jesus é a alegria de Deus. Que Deus te guarde, você e sua família. Até o próximo encontro nosso.